Imagine que você desperte em um ambiente totalmente escuro, sem janelas nem portas, sem nenhum instrumento visível que possa indicar a passagem das horas. Sem saber se está dentro de uma nave acelerando, próximo a um grande corpo com forte atração gravitacional, ou simplesmente num quarto sem janelas. A pergunta "quanto tempo se passou?" torna-se dolorosamente concreta. Esse cenário extremo ajuda a revelar duas coisas. Primeiro, como dependemos de sinais externos para estruturar o tempo. Segundo, como a sensação de duração é algo construído, não dado de forma imediata. Na ausência de relógios, muitas pessoas tentam construir medidas internas, contar batimentos cardíacos, piscadas, respirações ou intervalos entre pensamentos. Essas estratégias funcionam por curtos períodos, mas se mostram frágeis diante do sono, da perda de atenção ou de estados alterados de consciência. Dormir apaga a contagem. Acontecimentos curtos se misturam. Memórias fragmentadas arruinam qualquer histórico confiável. E, de repente, o que parecia 1 minuto pode ter sido 1 década. A percepção do tempo é, portanto, dependente de memória e de repetição, duas coisas que podem falhar. Do lado prático e científico, as unidades de tempo que usamos, segundos, minutos, horas, dias, anos, não são mágicas. São convenções baseadas em oscilações repetitivas observadas na natureza. O dia nasce da rotação da Terra sobre seu eixo. O ano resulta da volta da Terra ao redor do Sol. Meses têm origem nas ciclagens lunares. E o segundo moderno foi vinculado a uma transição atômica no Césio-133, uma oscilação confiável encontrada na estrutura da matéria. Em suma, o que chamamos de tempo é frequentemente o rastreamento de padrões regulares que escolhemos como referência. Isso significa que poderíamos, em princípio, definir outro tempo usando outro fenômeno repetitivo. Se eu decidisse que 1 segundo é o tempo que leva uma bola arremessada a subir e cair de uma certa altura, eu teria meu próprio calendário doméstico. Evidentemente, isso seria inútil para comunicações universais, mas ilustra que a noção de tempo é, em parte, uma construção pragmática. Escolhemos o padrão de oscilação que melhor serve às nossas necessidades tecnológicas, sociais e científicas. A revolução conceitual mais profunda veio com a relatividade de Albert Einstein, que tratou o tempo como uma dimensão, parte de um tecido conjunto chamado espaço-tempo. Antes disso, na física clássica, o tempo era uma linha incondicional e igual para todos os observadores. Medir uma velocidade bastava com uma distância dividida por um intervalo absoluto. Com a relatividade, essa ideia ruiu. Duas pessoas em movimento relativo não concordam necessariamente sobre quanto tempo decorreu entre dois eventos. O tempo deixou de ser um palco fixo e virou um ator que interage com a matéria e a energia. Duas consequências concretas dessa visão são as dilatações temporais por velocidade e por gravidade. Se uma nave se mover muito rapidamente em relação à Terra, quem estiver a bordo envelhece menos do que quem ficou no planeta, o famoso paradoxo dos gêmeos. Próximo a um corpo massivo, o tempo passa mais devagar do que em regiões afastadas. Esse efeito não é só teoria. Ele é levado em conta nos sistemas de navegação por satélite, porque os relógios dos satélites correm de forma diferente dos relógios na superfície terrestre. Cada observador tem, digamos, seu tempo próprio, que depende de sua trajetória no espaço-tempo. Mesmo permitindo que o tempo seja uma dimensão física, a sensação comum de que o tempo tem uma direção, do passado para o futuro, não decorre diretamente das equações básicas da mecânica clássica ou das leis fundamentais reversíveis da física. A origem dessa seta do tempo conecta-se profundamente à termodinâmica. A segunda lei afirma que a entropia, medida grosseira da desordem ou do número de arranjos microscópicos compatíveis com um dado estado macroscópico, tende a aumentar em sistemas isolados. Essa tendência confere ao universo uma orientação do que chamamos antes e depois. Uma imagem simples ajuda.
Um ovo inteiro quebrando em 1000 pedaços é um processo comum. O inverso, os pedaços reunindo-se espontaneamente para formar um ovo inteiro, é extraordinariamente improvável. O ovo inteiro representa um estado de menor entropia, o ovo quebrado de maior entropia. Como o universo em grande escala passou de um estado inicial de entropia muito baixa, associado ao Big Bang, para estados de entropia progressivamente maiores, a seta temporal que experimentamos decorre dessa história cosmológica. Algumas questões filosóficas e científicas tornam essa explicação ainda mais instigante. Se a seta do tempo depende da entropia, por que o universo começou num estado de entropia tão baixa? Responder a isso envolve cosmologia, estatística e considerações sobre condições iniciais, e ainda é tema ativo de pesquisa e debate. Há também propostas mais radicais que sugerem que o tempo, tal como o pensamos, pode ser emergente, ou seja, não uma entidade fundamental, mas um fenômeno que surge de relações mais básicas entre elementos do universo. Quando falamos que o tempo pode ser uma ilusão, precisamos esclarecer o sentido dessa palavra. Não se trata de negar toda a mudança ou sequência de eventos, mas de sugerir que o conceito de tempo como uma linha independente e universal talvez não seja necessário para descrever os fatos fundamentais. Em algumas formulações teóricas avançadas, equações podem existir sem um parâmetro temporal explícito e ainda assim produzir observáveis que, para nós, se interpretam como mudança. No nível psicológico, o tempo também é uma construção. Lembramos do passado porque os processos físicos que gravam memória aumentam a entropia e deixam registros assimétricos. Já o futuro é uma região de possibilidades ainda não atualizadas na memória. Essa assimetria entre lembrança e previsão é compatível com a seta termodinâmica. Memórias são marcadores de estados passados que não se reconstituem espontaneamente em sentidos invertidos. Voltando ao experimento mental inicial, acordar em um quarto escuro sem referências, vemos que o problema prático não é apenas filosófico. A medição do tempo requer alguma oscilação externa confiável ou um mecanismo interno que seja estável. Em situações extremas, nossa noção de duração pode perder sentido. Isso é importante para pensar em consciências artificiais, naves espaciais de longa duração ou sondas em ambientes extremos. Que tipo de relógio é adequado quando o tempo próprio do observador pode divergir significativamente do tempo padrão? No extremo cosmológico, há perguntas ainda mais perturbadoras. Se o universo atingir um estado de entropia máxima, a chamada delta-morte térmica, não haverá gradientes energéticos para sustentar processos físicos diferenciados. Mudanças macroscópicas cessariam. Pergunta natural: num universo sem mudanças perceptíveis, o que resta do tempo? Filosoficamente, sem diferenças e sem eventos, o conceito de passagem perde significado. Fisicamente, parâmetros matemáticos podem persistir, mas sua interpretação como tempo vivido ficaria vazia. Além disso, teorias que tentam unificar a relatividade e a mecânica quântica sugerem que nossa compreensão atual do tempo pode ser incompleta. A relatividade trata o tempo como parte do tecido do espaço-tempo, enquanto diversas abordagens quânticas possuem dificuldades em acomodar a mesma noção. Esse desacordo técnico indica que o tempo que usamos em teorias pode ser uma aproximação muito boa em certas escalas e circunstâncias, mas possivelmente substituível em uma teoria mais profunda. Na vida cotidiana, contudo, o tempo é real e prático. Marcamos compromissos, contamos histórias, envelhecemos. Mesmo reconhecendo que as fundações conceituais do tempo são complexas, não podemos deixar de usar unidades, calendários e relógios, ferramentas que funcionam extraordinariamente bem para guiar ações humanas e tecnológicas. A tensão entre a utilidade imediata do tempo e a incerteza sobre sua natureza última é por si só fértil para a reflexão. Finalmente, o caráter ilusório do tempo pode ser entendido como um convite à humildade cognitiva. Muitas das nossas certezas sobre categorias básicas do mundo repousam em convenções, histórias e fenômenos emergentes, não em verdades autoevidentes.
Perguntas como o que é o tempo ou o que acontece quando a entropia máxima for atingida não são meros jogos verbais, mas são chaves para explorar os limites do conhecimento humano e abrir novas formas de imaginar o universo. Se você ficou com vontade de testar isso na prática, proponha um pequeno experimento mental. Da próxima vez que perder a noção das horas, num cochilo longo, numa viagem, num momento de fluxo criativo, tente reconstruir a duração a partir de pistas mínimas, ruídos, marcas no ambiente, alterações no corpo. Observe como memória, ritmo biológico e contexto se misturam para produzir o que chamamos de tempo vivido. Esse exercício simples já revela em microescala muito do que aqui foi descrito em escala cosmológica.